Pessoal, agora a gente vai detalhar outras fórmulas de calcular a área de um triângulo. Segue o jogo. Nessa aula a gente vai focar no cálculo da área de triângulos, beleza? A gente vai ver que existem outras fórmulas da gente calcular a área de triângulos, dependendo dos dados que são fornecidos para a gente, ou dependendo do caso específico de cada triângulo, beleza? Existem outras fórmulas além daquela convencional, certo? A fórmula geral, né, como eu falei para vocês, base vezes altura, dividido por 2. Eu separei aqui dois casos que eu considero casos particulares dessa fórmula aí, ó. O primeiro deles, imagina aqui um triângulo retângulo, certo? Eu tenho a base, a gente definiu a altura como o seguinte, é o segmento que parte do vértice oposto, chega nesse lado, formando um ângulo reto. Olha aqui o caso do triângulo retângulo. A gente definiu a altura como sendo, se eu tenho a base aqui, né, a altura relativa a essa base, é o segmento que parte do vértice oposto e toca essa base, né, ou a reta que contém essa base, formando um ângulo reto. Olha o caso do triângulo retângulo aqui, ó. Tem os dois catetos, entre eles, ó, já tem um ângulo reto, beleza? Eu posso pensar o seguinte, ó, se esse meu cateto 2 aqui, eu considero ele como base, a altura relativa a essa base é o próprio cateto 1. Se fosse o contrário, ó, se eu considero esse cateto 1 aqui como base, o cateto 2 é a altura relativa a essa base. Então, para o caso de um triângulo retângulo, ó, base vezes altura dividido por 2 vai ser produto dos catetos, né? Cateto 1 vezes cateto 2, como eu chamei aqui, dividido por 2, beleza? Próximo caso é o triângulo equilátero. Em aulas anteriores, a gente viu que a gente pode usar o teorema de Pitágoras para chegar numa fórmula que fornece a altura do triângulo equilátero em função do seu lado, né? Se eu considero esse lado aqui, ó, como base, né? Todos os lados dele têm medida L, essa base aqui então tem a própria medida L. Usando o teorema de Pitágoras lá, a gente descobriu que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Para eu aplicar a fórmula geral, base vezes altura dividido por 2, ó. Base vezes altura vai ser L vezes L, vai resultar em L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. Só que a fórmula geral, eu preciso dividir por 2 ainda, né? Então, por isso que no caso específico do triângulo equilátero, a fórmula fica L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Beleza? Algumas observações que eu coloquei aqui, ó. Se você tiver um triângulo isósceles, você pode determinar a altura dele através do teorema de Pitágoras também, ó. Se eu te forneço aqui, ó, tem um triângulo isósceles, vou fazer reduzido aqui, ó. Esse lado é igual a esse. A altura desse triângulo isósceles, ela divide essa base aqui, ó, ao meio, e você obtém um ângulo reto aqui, ó, para aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir o valor dessa altura, beleza? Segunda observação aqui, ó, é a área do hexágono regular. O que é um hexágono regular? É um polígono que tem 6 lados de mesma medida, tá ok? Tá aqui ó, o meu hexágono, vou destacar aqui em azul, ó. Tem os 6 lados aqui, eu tô falando para vocês que todos esses lados têm o mesmo valor, né, para a medida do seu lado, né? Todo mundo aqui vale L. Se eu chegar aqui no centro dessa figura e traçar esses segmentos aqui, ó, apesar das imperfeições do meu desenho, todos esses segmentos aqui vão ter a mesma medida do lado do seu hexágono regular. Em outras palavras, um hexágono regular ele pode ser dividido aqui ó, em 6 triângulos equiláteros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez que eu consigo dividir um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, e eu sei calcular a área do triângulo equilátero através dessa fórmula, para achar a fórmula do hexágono regular, basta eu multiplicar essa fórmula da área do triângulo equilátero por 6, né? 6 vezes a área desses 6 triângulos aqui. Beleza? Que são todos iguais. Em alguns materiais, você pode olhar, você vai encontrar a área do hexágono regular dessa forma aqui, ó. A igual a 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que foi só simplificar esse 6 com esse 4, tá? Eu destaquei essa fórmula aqui de cima, porque eu acho que fica mais fácil você pensar que a área do hexágono regular, né, é 6 vezes a área do triângulo equilátero, beleza? Uma vez que você sabe essa fórmula aqui, você chega na fórmula do hexágono regular, tudo bem? Próxima fórmula é a chamada fórmula de Heron.
ela serve para você calcular a área do triângulo quando te fornecem as medidas dos três lados, tá ok? Essa fórmula é o seguinte, ó. Área é igual a raiz, tá? Isso ali tudo é uma raiz de P vezes P menos A, né? A medida desse lado, vezes P menos B, medida do outro lado, vezes P menos C, a medida do terceiro lado. Quem é esse P? É a soma dos lados dividido por 2, né? É o que a gente chama de semiperímetro do triângulo. Calculou o semiperímetro ali com as 3 medidas de lado que foram fornecidas para você. Você pode aplicar a fórmula de Heron e descobrir a área desse triângulo, beleza? Outro caso aqui é uma fórmula que vai ser útil quando você conhece dois lados de um triângulo e o ângulo formado entre eles. Olha só, eu coloquei um triângulo ABC aqui, ó. Nesse caso aqui eu destaquei os ângulos, ó, o ângulo do vértice A, né? Coloquei um A maiúsculo com chapeuzinho, ângulo do vértice B, ângulo do vértice C. Se eu conheço esse ângulo e esses dois lados aqui, ó, a área do meu triângulo, ó, é 1/2 vezes B vezes C, né? O produto dos dois lados, vezes o seno do ângulo entre eles, ó. Meio vezes BC vezes o seno de A, que é o ângulo entre esses dois lados, beleza? Eu posso olhar isso para qualquer perspectiva. Tá aqui o ângulo no vértice C. Ele está entre os lados A e B, né? Os lados de medida A e medida B. Aqui, ó, no vértice C, ó, meio vezes A vezes B vezes o seno de C, o ângulo aqui. E ainda eu posso olhar com relação ao vértice, né? O ângulo do vértice B, beleza? Qualquer uma dessas três fórmulas aqui te ajuda, né? Eu vou destacar uma delas aqui só para reforçar. Se você conhece duas medidas do lado de um triângulo e o valor do ângulo formado por eles, você consegue chegar na fórmula da sua área através dessa fórmula ali, tudo bem? Próximo caso aqui é o caso de triângulos associados a circunferências. Um triângulo ele pode estar inscrito numa circunferência, ou seja, ele está dentro da circunferência, e nesse caso aqui, ó, os três vértices do triângulo são pontos da circunferência, beleza? Para você calcular a área desse triângulo aqui, ó, basta você fazer o produto dos três lados, né? Produto das medidas dos três lados, dividido por 4 vezes R, beleza? Quem é esse R aqui, ó? R vai ser o raio da circunferência, né? Se você conhece as três medidas dos lados e conhece o valor do raio, você pode calcular a área do triângulo através do produto dos três lados dividido por 4 vezes R. Eu tenho um caso também que o triângulo está circunscrito à circunferência. Nesse caso aqui, o triângulo está por fora da circunferência, tudo bem? É a circunferência que está dentro dele. Os três lados do triângulo, eles vão ser tangentes à circunferência, né? Se você destaca aqui os três lados, ó, todos eles têm um único ponto de tangência aqui com a circunferência. Para determinar a área desse triângulo, basta você fazer P vezes R. A gente já viu que P é o semiperímetro, né? A soma dos lados dividido por 2. E R, novamente, é o raio da circunferência, beleza? Para o caso de triângulo, você tem aí várias fórmulas que podem fornecer a área dessa figura de acordo com os dados que você possui para calcular ela, ou da situação em que você encontra o triângulo, né? Inscrito numa circunferência, circunscrito na circunferência. Tudo isso vai te ajudar a calcular a área dessa figura, beleza? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!